Olá e bem-vindos. Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa pergunta que recebemos e que, olha, com certeza está na cabeça de muito investidor. Qual seria? Com os resultados recentes, o Banco do Brasil é um bom investimento? A ação BBAS3, ela está num ponto de entrada interessante agora? Boa pergunta. Uma pergunta de $1 milhão, literalmente. Pois é. E para tentar responder, a gente está com um relatório institucional bem denso aqui sobre os resultados do banco em 2025. Certo, cobrindo o ano todo e o último trimestre. Exato. E o desafio aqui é entender uma história que parece ter dois lados opostos. De um lado, o lucro anual despencou de um jeito que assusta. Mas do outro, o final do ano veio com uma recuperação forte, né? Exatamente. Então a história que esse relatório conta é sobre uma faxina geral que o banco teve que fazer. A questão é, a casa foi arrumada para o futuro ou ainda tem poeira debaixo do tapete? É o que vamos descobrir. Para a gente começar, vamos logo para o número de impacto. O lucro líquido ajustado do Banco do Brasil em 2025 foi de 20,7 bilhões de reais. Ok. Isso é uma queda de 45,4% em relação a 2024. É um tombo e tanto. Nossa, é muita coisa. Mas aí que vem o nó. Quando a gente olha só o quarto trimestre, o lucro foi de 5,7 bilhões, um salto de mais de 50% sobre o trimestre anterior. Como pode isso? Pois é, parece uma contradição total, né? Mas o relatório descreve o que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita. Ah, não foi um fator só. Não, de jeito nenhum. Foi uma combinação de dois grandes eventos que explicam isso. O primeiro, e talvez o mais pesado, foi uma crise sem precedentes no agronegócio. Peraí, mas o agro não é justamente a joia da coroa do Banco do Brasil? É onde ele domina? Exatamente por isso. O risco está todo concentrado ali. Por ter quase metade do mercado de financiamento rural, o banco está totalmente exposto, sabe? Entendi. E o que aconteceu em 2025 foi uma combinação de quebra de safra por causa do clima e uma volatilidade de preços que espremeu a margem do produtor. E aí faltou dinheiro para pagar as contas. Exato. Muita gente ficou sem liquidez. E para o banco, o impacto foi direto. O custo do crédito, que é o dinheiro que ele separa para cobrir calote, simplesmente disparou. Certo. O principal pilar do banco balançou feio. E qual foi o segundo fator dessa tempestade? O segundo foi mais técnico, mas com um impacto gigantesco. Foi a implementação de uma nova regra contábil, a Resolução 4966. Uma regra nova? Isso. Simplificando muito, a regra antiga era de perda em corrida. O banco só provisionava a perda depois que o cliente já tinha dado calote. Ele reagia ao problema. Perfeito. Agora o modelo novo é de perda esperada. O banco precisa, prever o futuro. Ele tem que olhar os modelos e provisionar perdas que ele acha que vão acontecer. Ah, então essa regra foi o gatilho que forçou o banco a tirar todos os esqueletos do armário de uma vez só. A tal faxina que a gente falou. Exato. Foi uma limpeza obrigatória. Ele teve que fazer um ajuste enorme no balanço, antecipando todas as perdas futuras que os modelos indicavam. E isso, claro, comeu uma fatia gigante do lucro do ano. E para o investidor, a consequência disso aparece numa métrica que todo mundo olha. O retorno sobre o patrimônio líquido, o RSPL. O famoso ROI. Esse mesmo, que mostra o quão rentável o banco é. E ele simplesmente desabou. Saiu de ótimos 21,4% em 2024 que é um número excelente. para apenas 11,4% em 2025. É uma queda brutal na rentabilidade. Brutal. Ok, o cenário macro ficou claro. Setor-chave em crise e uma regra nova forçando a limpeza. Imagino que, com essa faxina, eles fecharam a torneira do crédito para todo lado, né? Então, eles foram extremamente seletivos. A carteira total até cresceu, bateu recorde de 1,3 trilhão, mas o crescimento foi cirúrgico. E onde que eles apostaram? O grande motor, o que segurou a barra, foi o segmento de pessoa física, que cresceu 7,6%. E aí dentro, o destaque absoluto foi o crédito consignado. O mais seguro de todos? Exato. Desconto direto na folha de pagamento, não tem muito risco. Ele sozinho cresceu 8,1%. E aqui tem um dado no relatório que me saltou aos olhos. Dentro do consignado, tem uma linha chamada Crédito do Trabalhador, focada no setor privado.
Essa linha cresceu incríveis 629,9%. 629%. É um número que parece absurdo. Isso é relevante no volume total ou é só aquele efeito de base baixa, que parece enorme, mas na prática é pouco dinheiro? É uma ótima pergunta. A base era baixa, sim, então o percentual impressiona. Mas o que o relatório sinaliza com isso é uma direção estratégica, sabe? De diversificar. Exato. Mostra o banco, que sempre foi rei no consignado do setor público, atacando um nicho no setor privado de forma bem agressiva. É uma busca por crescimento num terreno novo, mas ainda debaixo do guarda-chuva do produto mais seguro que ele tem. Faz todo sentido. Em ano de crise, buscar o risco mínimo. E na outra ponta, nas empresas, se aceleraram no consignado, imagino que pisaram no freio com a pessoa jurídica. Pisaram com os dois pés. O crescimento foi de só 0,6%, basicamente zero. O banco reduziu de propósito a exposição a pequenas, médias e até grandes empresas. E focou em quê? Quase que exclusivamente em linhas com garantia do governo, Pronamp, PEAC e FGI. Mas ao fazer isso, o banco não abre mão de margem de lucro. É uma troca de rentabilidade por segurança, certo? Exatamente. Foi uma decisão de gestão de risco. A diretoria olhou o cenário e pensou: não é hora de ser ousado. Qual a garantia do Tesouro? O prejuízo é muito menor. Preferiram ganhar menos e dormir tranquilos. Entendi. E no agro, o epicentro da crise? Lá a carteira cresceu só 2,1%. E o foco nem foi dar crédito novo. Foi mais usar as ferramentas do governo para renegociar as dívidas de quem foi mais afetado. Evitar uma quebradeira geral. Essa estratégia toda faz ainda mais sentido quando a gente olha para o grande vilão do ano, que foi a inadimplência. O relatório traz um número que assusta. 5,17% de atrasos acima de 90 dias é um pico histórico recente. Sim, e a explicação para isso tem dois componentes bem claros. O primeiro, e o mais grave, é o estresse no agro. A inadimplência no setor simplesmente explodiu. Saltou de quanto para quanto? De 1,18% para 6,09% em um único ano. Nossa, É o reflexo direto daquela crise, produtor sem caixa, sem ter como pagar. E o ponto de atenção aqui é que o próprio relatório prevê que o pico da inadimplência no agro ainda não chegou. peraí, então a febre ainda pode subir um pouco mais. A previsão é que o pico ocorra no comecinho de 2026. Preocupante. Muito. E qual o segundo componente? O segundo é o que o relatório chama de caso específico. No último trimestre, uma única operação de 3,6 bilhões de reais com uma grande empresa, a Novonor Braskem, foi classificada como inadimplente. Calma aí. Um calote de 3,6 bilhões de um cliente só e o banco trata isso como caso específico e formalidade contábil. Isso soa, no mínimo, como desculpa. Parece, né? Mas a explicação do relatório é bem detalhada. Segundo o banco, esse valor já estava 100% provisionado há anos. Ah, então não foi surpresa. Não, o dinheiro para cobrir essa perda já estava separado. A classificação como inadimplência foi uma etapa formal de uma reestruturação da dívida da empresa. E o mais importante, a situação foi regularizada logo em janeiro de 2026. Entendi. Então foi um susto contábil, mas o dinheiro não sumiu do caixa de uma hora para outra. Exato. Por isso eles fazem questão de mostrar o cálculo. Se a gente tira esse evento pontual, a inadimplência total do banco cairia de 5,17% para 4,88%. Ainda é alta, mas ajuda a isolar o problema real, que está no agro. E o impacto disso tudo no balanço? O impacto direto é na linha de custo do crédito. A despesa com provisões somou quase 62 bilhões de reais em 2025. E o tal do índice de cobertura? Esse caiu bastante. Ele mede quantos reais o banco tem em provisão para cada real de dívida atrasada. Esse índice, que era de mais de 200%, caiu para 155,4%. Traduzindo, na prática, o cobertor ficou mais curto, a inadimplência subiu mais rápido do que o banco conseguiu guardar dinheiro para cobrir. É uma ótima forma de colocar. A velocidade dos atrasos superou a capacidade de provisionamento. Ok, o cenário parece o de um incêndio controlado.
Mas o relatório também faz questão de mostrar que, apesar das chamas, a estrutura do prédio é sólida. O que segurou o banco... Exato. O documento mostra que, para além do lucro do ano, os fundamentos da instituição continuam muito robustos. O primeiro pilar é a capitalização. O índice de Basileia ficou em 15,13%. Que está muito acima do mínimo regulatório. Muito, mas muito acima. Isso dá ao banco um colchão de segurança enorme para absorver choques como esse e ainda continuar pagando dividendos. É como ter um tanque de água extra gigante no carro. Mesmo com o motor superaquecendo, tem reserva de sobra para aguentar o tranco. Perfeita analogia. E o segundo pilar é a eficiência operacional. O banco tem um dos melhores índices de eficiência do mercado, de 27,7%. Isso é impressionante, sendo um bancão estatal. A gente geralmente associa uma certa ineficiência, mas os dados mostram o contrário. Pois é. Esse índice baixo significa que ele controla muito bem os custos para gerar receita. E tem mais 2 pontos. Os negócios paralelos, como a BB Seguridade, que trouxeram 8,3 bilhões para o resultado. Funcionam como um estabilizador, né? Menos expostos ao risco de crédito. Exato. E, por fim, a liderança em atendimento. O relatório menciona um dado notável. Por 14 trimestres seguidos, o BB foi o banco com o menor índice de reclamações no Banco Central. Beleza. A casa foi limpa, a estrutura é forte. E agora? Qual a promessa da diretoria para 2026? Eles estão otimistas? A aposta em uma recuperação clara. O relatório apresenta o guidance, as projeções do próprio banco. A expectativa de lucro para 2026 fica entre 22 e 26 bilhões de reais. O que daria um crescimento de uns 20%, mais ou menos. Por aí. Na carteira de crédito, a projeção é de crescimento moderado, de novo focado em pessoa física. E o ponto crucial, eles esperam uma queda no custo do crédito, apostando que o pior da crise no agro, de fato, ficou para trás. Certo, essa é a visão de dentro do banco. Mas o relatório também mostra que o mercado, os analistas de fora, estão olhando para essa foto com um pé bem atrás, né? Sim, e esse contraponto é fundamental. O documento cita que analistas de grandes casas, como o XP e BTG, mantêm uma recomendação neutra. E por quê? Onde está a desconfiança? A principal preocupação deles é se essa recuperação do agronegócio vai acontecer na velocidade que o banco espera, sabe? Questionam se o otimismo da diretoria não é um pouco exagerado. E eles apontam também que aquele lucro forte do quarto trimestre de 2025, que animou todo mundo, foi turbinado por quase 2 bilhões em efeitos tributários. Coisas que não se repetem. Entendi. A qualidade daquele lucro é questionável. Exato. Ok. Então, juntando todas as peças, qual é o veredito do relatório? Ele nos ajuda a responder à pergunta do início? Ajuda sim. O parecer final resume a situação como sendo de estabilização com viés de recuperação. A tese central é que 2025 foi o ano da grande limpeza. A crise no agro e a nova regra contábil forçaram o banco a jogar toda a sujeira para fora de uma vez. Exatamente. A ideia é que agora o balanço está mais limpo e a estrutura do banco mais sólida, mesmo que a rentabilidade de curto prazo tenha sido sacrificada. A ação seria um ativo de valor, entende? Negociada com um desconto que reflete os desafios que, em tese, já foram superados. Perfeito! E conectando isso com a pergunta sobre o investimento, a conclusão é que comprar BBS 3 hoje é fazer uma aposta na concretização desse cenário de recuperação. É acreditar que o guidance da diretoria está correto e que a visão mais cética do mercado está errada. Exatamente. O principal risco a ser monitorado, e o relatório é bem enfático nisso, é a confirmação daquele pico da inadimplência no agro no comecinho de 2026. O documento sugere que os resultados de março e abril serão críticos para validar essa tendência. Perfeito. E para terminar, fica uma reflexão que vai um pouco além dos números. Manda! Esse relatório detalha muito bem a resiliência financeira do banco. Mas nas entrelinhas, ele também revela o papel de uma instituição controlada pelo Estado como um grande amortecedor numa crise sistêmica como essa do agronegócio. Ah, sim. A renegociação em massa de dívidas, o suporte aos produtores, tudo isso segura o resultado do banco. Exato.
E a pergunta que fica é: como o investidor deve precificar essa dupla função? O valor do banco está só no lucro que ele pode gerar, no ROI dele, ou também na sua capacidade de garantir estabilidade para um setor vital do país em momentos de crise? Isso é um risco ou é uma fortaleza? Uma pergunta que com certeza não tem resposta fácil.